IBS. Geraldo, que diz exatamente o que é esse IBS que foi criado? É um novo imposto? Acabaram? Quais impostos que acabaram? Bom, veja bem, acho que é importante frisar que houve uma unanimidade de compreender que o atual sistema tributário vigente é caótico e precisava de fazer a mudança, né? Uma série de questões como ineficiência, tributação de capital produtivo, elevada regressividade sobre a tributação sobre o consumo, chegou-se à conclusão que era necessário fazer a reforma. Bom, para isso, um primeiro ponto, a primeira diretriz foi no sentido da simplificação. E o IBS, ele, na verdade, vem substituir dois tributos, um de competência municipal, que é o atual ISS, e um de competência estadual, que é o ICMS. Então, a nomenclatura é Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele terá uma base ampla de tributação, vai alcançar tanto bens materiais, tangíveis ou intangíveis, e isso vai superar uma série de discussões hoje. Hoje tem uma série de demandas jurídicas entre estados e municípios discutindo se aquilo é objeto de incidência de ISS ou se aquilo é objeto de incidência de ICMS. Então, essa discussão, do ponto de vista jurídico, acaba no momento em que essa gestão será compartilhada desse tributo entre municípios e estado e ele terá base ampla, geral e restrita. Algumas características importantes desse tributo é que ele será não cumulativo, né? Ele tem a questão do crédito amplo, todas as operações elas não sofrerão a incidência de imposto em cascata, serão deduzidas, como é o ICMS hoje, mas num caráter muito mais amplo do que a situação atual. Todos os créditos ao longo da cadeia, pagos pelo contribuinte, eles vão sendo deduzidos até efetivamente representar a alíquota final. Benício, quais são as expectativas do governo estadual em relação à arrecadação e o combate à sonegação com esse novo imposto a ser cobrado? Então, o ICMS e o ISS deixam de existir e vai existir o IBS. Isso. Qual a expectativa de como cobrar isso daí, esse novo imposto? A estrutura da Secretaria de Fazenda possivelmente vai ter que mudar, né? O trabalho do auditor vai ter que mudar. Qual a expectativa que o governo, e você como secretário de Fazenda hoje, né, vê em relação a isso daí? Pergunta muito boa, Leandro. Assim, é uma visão até um pouco particular, porque as leis complementares, na realidade, o que acontece? A emenda constitucional ela existe, né? E está se prevendo 4 leis complementares, né? Isso é o que está se prevendo hoje. A gente ainda não sabe exatamente quantas serão, mas assim, a previsão são de 4 leis complementares para regulamentar essa emenda constitucional. Essas leis complementares, elas, de certa forma, elas vão fazer ali a regência também da forma como a gente vai cobrar o novo imposto, né? Então, ainda não existe nada certo sobre como vamos cobrar o novo imposto. Só que o Geraldo tocou num ponto aí que eu acho importante até frisá-lo, que é o seguinte: uma das características que a gente consegue vislumbrar nesse novo imposto, no IBS, é a característica dele ser um imposto mais simples, né? E quanto mais simples for o imposto, mais fácil de cobrar e mais fácil de controlar. Isso é lógico, né? Por outro lado, existe uma sistemática hoje que é até adotada em alguns países, né? Que na realidade você já paga o imposto, você já recolhe o imposto no pagamento, né, da mercadoria. Então, está se caminhando para uma sistemática muito parecida a essa, principalmente nos meios de pagamento eletrônicos, né, como Pix, cartão de crédito. Então, é o chamado split payment, né, onde a pessoa vai efetuar o pagamento e aí, nesse pagamento, a própria instituição financeira já vai efetuar o recolhimento do tributo ali. Isso facilita o recolhimento do tributo, isso facilita o controle pelos fiscos, né, municipal, estadual e federal. Então, a ideia que está se assim, fomentando hoje é essa, né? A gente sabe que a gente está saindo de um modelo, digamos assim, declaratório para um modelo financeiro, né? A gente está migrando do modelo declaratório para o modelo financeiro. O modelo declaratório é o que existe hoje, né? Que a pessoa vai, em relação ao ICMS, ela faz a apuração do seu imposto, paga e depois o fisco homologa. No modelo financeiro já é diferente. Você não vai ter mais a apuração, você já vai ter o pagamento, né, daquilo que é devido, e lá na frente é que a gente verifica se houve alguma sonegação, alguma falta de emissão de nota, enfim. Então muda a sistemática. Mudando essa sistemática, a gente também
dentro do fisco, tem que mudar a nossa visão de como a gente enxerga o tributo, né? E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estou querendo dizer que não vai haver sonegação, não vai haver falta de pagamento de tributo. Até porque existem países que já têm essa modalidade, né, de recolhimento de tributo, e a gente sabe que existe muita sonegação também. O que a gente vai ter que fazer é uma readaptação daquilo que a gente tem hoje, né? Então, provavelmente, dentro da parte de fiscalização, a gente vai ter que mudar alguns setores, reavaliar alguns setores, né? Verificar algumas malhas que a gente tem hoje que não serão mais possíveis de serem rodadas, a gente adaptar essas malhas. Então, existe toda uma sistemática por trás disso aí que vai acarretar, né, um trabalho, né, para o fisco se readaptar àquilo que ele já tem hoje, mas que no futuro, na minha visão pelo menos, eu acho que vai ser benéfico, porque vai trazer muito mais agilidade, muito mais facilidade e para o contribuinte também, né? Por ser um imposto mais simples, o contribuinte vai ter mais clareza daquilo que ele está fazendo e com isso a gente preza pela transparência. Então, eu acho que nesse ponto aí é o grande desafio de todos os estados, não só do estado do Espírito Santo, né? Como por ser um tributo, um IVA dual, a gente chama de IVA dual, mas aí que está, é um IVA dual com mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, né? A alíquota ela tem que ser uniforme. Então, assim, é praticamente um IVA único, né? Só que transformar em dual para preservar o federalismo, né? Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso, porque alguns pontos do IVA ali, eles vão ser geridos tanto pelos municípios, quanto pelos estados, quanto pela União, né? Então, isso também precisa ter uma sintonia fina para não haver desencontros, né? Principalmente nas decisões entre União, estados e municípios. Então, o Estado ele tem hoje um desafio muito grande, né? Respondendo a sua pergunta. A gente espera superá-los, principalmente com a ajuda e expertise dos auditores fiscais, né? Hoje nós temos um grupo chamado CERT, né? Que alguns secretários fazem parte, e temos dentro do ambiente do Concefaz vários grupos de trabalho compostos principalmente por auditores fiscais e que estão 24 horas pensando nessas soluções, pensando em elaborar essas 4 leis complementares e, ao mesmo tempo, né, durante a elaboração dessas leis complementares, estão também pensando nos melhores mecanismos para que aquela lei complementar possa ser efetivamente colocada em prática, né? Então, a gente está nesse caminho que eu acho que é o caminho correto, um caminho de trabalho ali agora, né, de construção. E eu tenho assim uma expectativa muito positiva em relação a isso, né? Porque eu acho que é um avanço gigantesco para o nosso país, né? A reforma tributária, só pelo fato dela ser mais simples, da tributação ser mais simples, já ajuda bastante.